Este é o nosso Deus, um Deus que age com poder, um Deus que quer operar na sua vida, um Deus que faz com que a lógica e a ciência sejam envergonhadas. Já parou para pensar nisso? A ciência diz, não tem como, não dá para resolver, a lógica diz, não dá. Mas de repente Deus é aquele que vem e quebra a nossa lógica. E Ele pega, Ele faz. Porque Ele não respeita a lógica. Ele invade, Ele age no sobrenatural. Ele pode fazer algo. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para realizar. E eu quero que você seja desafiado nessa noite a testemunhar e a falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. O testemunho, ele ativa a nossa fé. Você não foi ativado na sua fé enquanto você ouviu cada um dos testemunhos? Diagnóstico médico, impossível ter um bebê, mas está ali para contradizer a lógica, a menininha falando. Deus é Deus. Quando você fala e você conta dos feitos do Senhor, você se lembra quem Deus é. E você faz com que a fé no coração de outras pessoas seja ativada, para que elas também recebam o milagre de Deus, para que elas também recebam do sobrenatural. Então nós queremos que a nossa igreja, já temos testemunhos, mas muitos testemunhos guardados, e nós queremos criar essa cultura do testemunho. Se você tem algo que Deus fez na sua vida, nos procure, nos conte. Nós queremos divulgar para o mundo inteiro ouvir aquilo que Deus fez, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele continua fazendo. Ele é Deus. Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso. E não importa o tamanho da dificuldade. A nossa tendência é olhar para o tamanho do nosso problema, para o tamanho da nossa impossibilidade e já dizer, não dá, não vai ter como. Mas não importa o tamanho do obstáculo que você esteja enfrentando, ou o tamanho da dificuldade, o nosso Deus é maior do que isso. Pega a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 37. O tema dessa mensagem é caminho no deserto. Nós vamos falar sobre o caminho no deserto, mas eu dei esse título porque o tema dessa canção, o título dessa canção que nós cantamos é Caminho no Deserto. E o refrão dela diz, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. E nós vamos falar sobre cada uma dessas coisas. Primeiro, Deus é Deus de milagres. Lucas capítulo 1, versículo 37, diz assim: porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Fala aí, nada. Bate para o seu irmão, nada. Até aquilo que você acha que é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Porque para o nosso Deus, o impossível não existe. Ele opera no impossível, Ele faz com que o impossível seja possível. Creia nisso. Ele é Deus de milagres. Surdos que ouvem, cegos que veem, coxos que andam. Tantas pessoas com câncer que foram curadas. Pessoas que já estavam com o diagnóstico médico decretando, vai morrer. Mas de repente Deus chega, nada é impossível para Ele. Ele faz, Ele opera. Ele é Deus de milagres. Ele não é só Deus de milagres, Ele é Deus de promessas. Muitas vezes nós olhamos e temos dificuldade de confiar nas promessas de Deus para nós. Porque às vezes nós olhamos para Deus de acordo com aquilo que o ser humano é. E o ser humano, ele fala e a gente espera que ele cumpra, né? Mas nem sempre é assim. Já teve alguém que falou algo para você e não cumpriu? Você já falou alguma coisa para alguém e de repente não cumpriu? Possível. E às vezes nós olhamos para Deus achando que Deus é como nós. Mas Deus é Deus de promessas, e a Bíblia diz que Ele é fiel, e é impossível que Ele vá contra a sua palavra. Ele não pode ir contra a sua palavra. Então se Deus falou, está falado. Se Deus falou, vai se cumprir. A promessa do Senhor vai se realizar na sua vida. Não importa o tamanho da dificuldade. Deus é Deus de promessas, e se Ele cumpriu, se Ele falou, Ele vai cumprir. Lembra da Sara, esposa de Abraão? Sara já era bem velhinha, quase 100 anos. Abraão também quase 100 anos. Os dois impossibilitados de ter filhos. Mas eles tinham uma promessa.
de que eles teriam um filho e de que Abraão seria pai de nações. E aí eles esperaram, a promessa não chegava, não chegava. Teve um momento que Abraão estava ali conversando com um homem de Deus, a Bíblia fala que é um anjo, e de repente o anjo fala, no ano que vem, por essa época, você vai estar com o bebê no colo, Sara vai estar com o bebê no colo. E aí a Sara, dentro da tenda, escuta aquilo. Você lembra qual foi a reação dela? Ela deu risada. Quero ver isso acontecer. Olha só essa velhinha aqui. Essa velhinha não dava nada. Não tem como. E aí o anjo para e diz assim, por que ela riu? Por que ela riu? Ela não está acreditando no poder de Deus. Por que você está rindo? Você vai ter um filho. No próximo ano, o que aconteceu? O Isaac, o filho da promessa nas mãos dela. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Se Deus falou, Ele cumpre. E há promessas para você, promessas grandes em toda a Bíblia, inúmeras promessas de saúde, de bênção, de prosperidade, de uma família abençoada, inúmeras promessas. Comece a ler na palavra e meditar nelas. Eu já falei essa frase numa outra pregação, mas eu vou repetir, porque isso tem que estar bem forte no seu coração. As promessas de Deus para nós são como o leme de um navio. Elas definem a direção da nossa vida. As promessas de Deus, elas são igual o leme do navio. Se você tem promessas, você sabe para onde você está indo. Você sabe que você vai chegar lá. Talvez ainda você não chegou, mas você pode ter certeza que você vai chegar. Ainda não chegou, mas vai chegar, porque Deus é Deus de promessas. Creia nas promessas de Deus para você. Tenha o seu momento a sós com Deus todos os dias. Pare para ouvir aquilo que Ele vai te dizer. Muitas promessas Ele vai te contar na palavra, Ele vai te dizer e Deus vai falar contigo de forma sobrenatural. Às vezes palavras da Bíblia saltam e você entende que Deus está te prometendo aquilo especificamente, uma palavra para você no momento que você está vivendo. Pare para ouvir, de repente Ele vai falar contigo, promessas personificadas para você, personalizadas, né? Para você poder crer e confiar nisso, e esperar até que se realize, porque Ele é Deus de promessas, Deus de milagres, Deus de promessas. Ele também é caminho no deserto. O deserto, ele é conhecido por não ter nada. Deserto tem areia, deserto tem sequidão, deserto tem fome. Deserto tem calor e deserto tem frio. É tudo misturado, tudo junto, horrível. O deserto, se você não estiver bem orientado com algum equipamento, é muito fácil de você se perder. Porque no deserto você olha para todos os lados e você só vê areia. É muito fácil de você ficar rodando em círculos e você não saber para onde ir. Nesses lugares onde parece que nós não temos para onde correr, onde nós não sabemos mais o que fazer, Deus se manifesta de forma sobrenatural. Você lembra da história do povo de Israel? Eles estavam lá no Egito, eles estavam lá escravos naquele lugar. De repente Deus levanta um libertador, fala para Moisés, vai lá, liberte o povo. E ele vai, se levanta e de repente, depois da 10ª praga, Faraó libera o povo para que eles pudessem ir. E aí eles arrumam todas as coisas, pegam a bagagem, começam a ir para rumo à terra prometida, o lugar que Deus havia prometido para eles. Mas de repente, o Faraó se arrepende e eles estão no meio do caminho. O Egito atrás, com o exército atrás, e à frente um mar. E aí, exército e o mar. Sabe aquela história, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come? Essa história, já se sentiu assim? Meu Deus, se eu fico, o bicho come. Se eu corro, o bicho pega. Inverti a ordem, né? E aí, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que vai ser de mim? Agora, não tem mais para onde correr. Nesses momentos, é o momento onde Deus se manifesta na nossa vida. Nestes momentos, é o momento onde nós temos que ouvir a voz do Senhor. Naquele momento, Deus falou para Moisés, diga ao povo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete seu coração, Ele é Deus, Ele abre um caminho onde não há caminho. Não havia lugar para eles correrem, não tinha o que eles fazerem. Mas de repente Deus fala, Moisés, coloca o cajado aí no mar. E Deus começou a mandar um vento, e mandou um vento, e o vento soprou por toda a madrugada, e eles estavam ali esperando, com expectativa o agir de Deus. E quando eles menos esperam, o que acontece? O mar se abre, e o povo passa o mar a pé enxuto.
Se você não tem para onde correr, creia, Deus pode abrir o mar para você passar. E se Ele não abrir o mar para você passar, vamos crer que Ele vai fazer igual fez com Pedro. Vem aqui caminhando pela água, vem, porque Deus é Deus de sobrenatural. E você pode caminhar onde a lógica diz que você não pode caminhar. Você pode avançar aonde todo mundo diz não tem mais para onde ir. Mas Deus é Deus de milagres, Ele abre um caminho. Mas de repente o povo sai do mar, está ali, eles andaram a pé enxuto, milagre sobrenatural, e eles começam a andar no deserto. E o deserto é esse lugar terrível que nós já falamos, de calor, de frio, de fome, sem nada, sem orientação. E aí Deus começa a se manifestar no deserto, e Ele vai abrindo caminhos onde não há caminhos, Ele vai provendo aquilo que não há. De repente o povo tem fome, o que Deus faz? Cai pão do céu. De repente o povo tem sede, o que acontece? A água brota da rocha. De repente eles estão com calor, o que Deus manda? Uma coluna de nuvem, que vai acompanhando o povo, para eles andarem na sombra. Gente, esse é o nosso Deus, é um Deus que se importa com os mínimos detalhes, para o povo não pegar sol, está ali a nuvenzinha, aí de noite é muito frio, o que Deus faz? Uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, para que o povo não passe frio. Este é o nosso Deus. No meio do deserto, no meio da prova, no meio da dificuldade, Ele está ali, e Ele te sustenta, Ele provê aquilo que você precisa. O povo foi sustentado de forma sobrenatural, em todo tempo de deserto. Esse é o nosso Deus, Deus que abre caminhos no deserto. Creia, qual é a sua situação? Talvez hoje você está vivendo no deserto, talvez você não sabe mais o que fazer. Você tem um Deus que abre caminhos onde não há caminhos. Olhe com olhos da fé, declare o impossível sobre a sua vida, e você vai ver diante dos seus olhos milagres acontecendo. Daqui um pouco você vai estar aqui testemunhando aquilo que Deus fez na sua vida. Ele é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto e luz na escuridão. Pega a sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 12. Esse texto é uma declaração bem famosa de Jesus, possivelmente você já saiba. E ele diz assim, falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que declaração fantástica. Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não vai mais andar nas trevas, não vai mais. Esse texto é muito conhecido, mas você tem ideia do contexto que Jesus falou isso? Você sabe da onde Jesus falou? O que estava acontecendo quando Jesus falou isso? Eu quero te lembrar, é uma história muito conhecida também, daquela mulher que foi pega em adultério. Aquela mulher onde várias pessoas se reuniram para apedrejá-la, lembra? Aquela história onde todo mundo estava ali com a pedra na mão para atacar naquela mulher. Possivelmente aquela mulher estava muito humilhada, ela possivelmente estava meio sem roupa ainda, aquela coisa, envergonhada, foi pega em adultério, todo mundo ali olhando para ela, acusando ela, apontando o erro dela e dizendo, você deve morrer, porque a lei diz que você deve morrer. E aí todas aquelas pessoas estavam com pedras na mão para poder condená-la, para poder matá-la, porque a lei dizia isso. A lei revelava que ela era culpada diante de Deus, por conta de ter feito aquilo que ela não deveria ter feito. E eles chegam para Jesus e perguntam, e aí Jesus, o que nós temos que fazer com essa mulher? O que tu dizes? E aqui é uma pergunta bem capciosa que eles fizeram para Jesus, porque se Jesus respondesse uma coisa, se Jesus respondesse sim, vamos matá-la, Jesus estaria, ele era amor, ele é amor, e de repente ele ia estar indo contra aquilo que ele era, ia ficar meio estranho, aquelas pessoas que viam Jesus sempre curando e realizando tantas coisas, iam olhar e iam dizer assim, meu Deus, o que aconteceu? Não está sendo amor. Mas se Jesus dissesse, nós não vamos apedrejá-la, eles também iam ver que Jesus não estava cumprindo a lei, porque a lei dizia que ela deveria morrer, e se Jesus não concordasse com isso, ele estaria contrariando a lei. Então naquele momento Jesus estava numa sinuca de bico, ele não sabia não, o povo não sabia o que ele ia responder, mas Jesus com toda a sua sabedoria, ele olha,
E ele começa a escrever no chão com o dedo. E ele vai escrevendo. E ele diz assim: quem daqui não tem pecado? Que atire a primeira pedra. Às vezes nós olhamos para os outros e com muita facilidade nós enxergamos o erro dos outros. E nós dizemos: ele é culpado, é feio o que ele está fazendo, é errado, merece isso, merece aquilo, que coisa. Mas de repente Jesus ele olha e diz: quem não tem pecado? E Jesus faz com que aquelas pedras se voltem para eles mesmos. Todos eles naquele momento olham e param e refletem diante de si: meu Deus, eu também tenho pecado. Talvez você olhe para você e você reconhece tantas coisas que nós fizemos que desagrada a Deus, quantos comportamentos que desagradam a Deus, quantas posturas de independência, de orgulho, de arrogância diante de Deus. E aí nós lembramos daquele texto de Romanos 3, que diz que todos nós pecamos. Todos, sem exceção, e todos nós carecemos da glória de Deus. E de repente Jesus escrevendo isso, cada um começa a olhar para as suas próprias falhas, e a lei mostra a nossa culpa, e eles começam a olhar e ver: eu sou culpado, e um joga pedra no chão e sai de fininho, o outro também joga pedra no chão, e de repente nós olhamos para nós e vemos: uau, eu também sou culpado, eu também não tenho direito de atacar pedra em ninguém, porque eu também cometi erros. A lei revela a nossa culpa. E aí de repente todos saem, as pedras ficam ali. E Jesus olha para aquela mulher e ele diz assim: cadê, mulher, aqueles que estão te acusando? Onde estão? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus olha para aquela mulher com todo o amor do mundo. E o amor do Senhor revela a sua graça. O que é graça? É favor imerecido. Aquela mulher merecia a morte. Mas de repente Jesus olha e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que estão te afrontando? Cadê aqueles que estão dizendo que você merece morrer? Onde eles estão? E aquela mulher olha, ela diz: eu não sei, Senhor, onde eles estão. Eu não sei. Eles não estão mais aqui. Jesus, movido de compaixão, ele responde no versículo 11 do capítulo 8. E ele diz assim: nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. Talvez você esteja vivendo num momento de escuridão, num momento onde você está emaranhado com pecado, emaranhado com coisas que não são boas, emaranhado com vergonha, com inadequação, e de repente o inimigo, que é o seu acusador, ele começa a dizer: os teus filhos nunca mais vão te respeitar, você nunca mais vai crescer profissionalmente, você nunca mais vai experimentar Deus como você já experimentou um dia, você nunca mais vai poder servir da forma como você servia antes, você nunca mais vai ter o crédito das pessoas. Talvez o inimigo esteja te acusando por algo que você fez. Mas de repente Jesus olha e ele diz: eu não te condeno, podes ir e não peques mais. Há um senso de urgência aqui, mulher, sai da tua escuridão, mulher, você está aí enrolada com a vergonha, com a baixa autoestima, você está presa nisso, mas sai, mulher, da tua escuridão, eu não te condeno, não peques mais, vai. Deus olha para você nessa noite e diz: o que está te prendendo? Qual é a escuridão que você está vivendo? Qual é a situação que você diz: não dá mais, eu não sei nem para onde eu piso, eu estou enrolado, eu estou com vergonha, eu me sinto inadequado. Deus olha para ti e ele diz: eu não te condeno, vai e não peques mais, vai e não peques mais. Sabe, Jesus, ele pagou o preço naquela cruz, ele morreu no nosso lugar, para que nós não pudéssemos mais ser acusados. O inimigo é o acusador que fica dizendo um monte de coisas, apontando setas para você. Mas Jesus, ele morreu na cruz para nos justificar. Ou seja, o erro que nós merecíamos pagar, Jesus pagou no nosso lugar. Jesus morreu no nosso lugar. Ele pagou, ele já fez. E de repente o inimigo vem e tenta nos acusar. Mas aí tem aquele texto: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. O inimigo não pode mais te acusar. Você está livre de condenação. E logo depois disso, aquela mulher,
Ela possivelmente devia estar chorando, tremendo, imagino que foi um momento difícil da vida dela, e ela olha e ela vê o amor do Senhor, a graça do Senhor sendo estendida sobre a vida dela, e dando a ela aquilo que ela não merecia, e de repente Jesus fala aquela frase célebre: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Naquele momento, Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do seu mundo, mulher. Eu sou a luz do seu mundo. Você está vivendo em trevas, você está vivendo em escuridão, mas eu sou a luz do seu mundo. Talvez você já tenha ouvido e você parece que é distante. Deus é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, mas Ele é a luz do seu mundo, para a situação que você está vivendo. Ele é a luz no meio da escuridão, não importa o tamanho das trevas. Quando a luz chega, por menor que a luz seja, o que acontece? As trevas se vão, as trevas fogem, porque não há trevas que prevaleçam diante da luz, e Deus é luz no meio da escuridão. Eu não sei qual é a sua escuridão, qual o beco que você está metido, mas Deus hoje aponta a luz dele para a sua vida, e Ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do seu mundo, me segue. O texto continua dizendo: aquele que me segue não andará em trevas. Que hoje você possa largar e dizer: Senhor, eu quero te seguir, larga o pecado, larga aquilo que está te prendendo, e comece a seguir ao Senhor, e olhar para Ele. Ele quer ser a luz do seu mundo. Agora, o inimigo não pode mais nos condenar. Lembra que antes nós estávamos numa cadeira de réu, e o inimigo tentava te acusar e tentava te apontar, mas de repente Jesus, morrendo na cruz, vertendo o seu sangue, nos justificou, e nos livrou de toda a condenação. Não há mais condenação para nós. Só que o inimigo, ele continua sendo acusador, e como acusador, ele continua acusando. Só que como ele não pode acusar você para Deus, dizendo: está vendo? Olha o que ele fez, olha o que ele não fez, olha como ele é. Ele não pode mais fazer isso, porque Deus olha e diz assim: Jesus já morreu, Jesus já pagou o preço no lugar dele, ele é o meu filho, não mexe com ele. Ele não pode mais acusar você para Deus. Então o que ele faz? Ele acusa Deus para você. E ele olha para você e ele diz assim acerca de Deus: você está passando por essa situação difícil? Pois é, Deus esqueceu de você. Eu acho que Deus não é assim tão bom quanto você pensa. Se Deus existisse, você não estaria assim. Está vendo a acusação contra Deus? Não, se Deus realmente estivesse importando contigo, a tua conta não estava zerada, a tua saúde não estava desse jeito. Eu acho que Deus não cura, porque se Deus curasse, tu já estaria curado. E o inimigo começa a acusar Deus para você, para que a sua imagem de Deus fique distorcida. E Deus olha, e o inimigo olha e diz assim: Deus não deve ser seu pai, porque um pai não deixa que o filho faça isso. Um pai não deixa o filho ter esse tipo de coisa, sentir esse tipo de coisa, sentir esse tipo de angústia. E o inimigo começa a acusar Deus para nós. E aí nós temos que comprar a verdade do Senhor e nos lembrarmos quem Deus é. Deus é o nosso Pai. Olha que fantástico, você já conhece esse texto. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Em outras palavras, o Pai abriu mão do Filho por um instante para que Ele pudesse ser para sempre o seu Pai. O Pai abriu mão do Filho por um instante para que para todo sempre Ele pudesse ser seu Pai. Essa é a verdade, isso é quem Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai. Não sei qual foi a sua história com o seu pai. Muitos têm uma história difícil com o pai, uma história de abuso, de palavras duras, de ausência, de indiferença, de xingamentos, de discussões, quantas coisas, um passado complicado com o pai. Hoje Deus quer se revelar para você como um pai de amor, como um pai que se importa. Ele abriu mão de Jesus por um instante para que para sempre, para todo sempre Ele pudesse ser seu pai. Isso é quem Ele é o seu Pai. Pegue em Salmos capítulo 103, versículos 1 a 13. Salmos 103, versículos 1 em diante.
que Davi está escrevendo, e muito inspirado, ele começa a dizer para a alma dele. E ele começa a se lembrar de quem Deus é. Bendigas ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga todo o meu ser. Bendiga o Senhor, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Aqui ele está falando, alma, se lembra das bênçãos que Deus já fez na sua vida? Você pode se lembrar daquilo que Deus já fez? Você está cansado agora, você está vivendo um momento difícil, você está vivendo num deserto, mas lembra quem Ele é, lembra aquilo que Ele fez, e Ele começa a dizer, se lembra dos feitos do Senhor, se lembra do poder do Senhor, se lembra dos milagres que Ele já operou na vida de um, do outro, lembra a tua história, lembra onde você estava, lembra dos benefícios do Senhor, e Ele começa a dizer, é Ele que perdoa todos os seus pecados, que cura todas as suas doenças, ou seja, Deus é o perdão, Deus é aquele que cura, Ele resgata a sua vida da sepultura. Talvez você está vivendo um momento que você não morreu, mas o seu desejo era a morte, você não sente mais prazer na vida, a vida já está preto e branco. Deus olha, Ele é aquele que resgata a vida da sepultura. Se você está vivendo assim, Ele é o resgatador, Ele é aquele que te tira da depressão. Conversando hoje com a irmã que testemunhou, ela falou que ela chegava em casa e ela só tinha muita tristeza, e ela falou que a boca dela ficava para baixo, e o marido dela já perguntava, e aí, o que aconteceu? E ela só começava a chorar, e ela dizia que ela não tinha mais prazer em viver, que ela vivia uma angústia, uma depressão profunda, uma tristeza profunda. Mas aí eu olho para o texto, quem Ele é? Ele é aquele que resgata a vida da sepultura. Aí hoje ela aqui rindo, alegre, feliz, outra pessoa, o marido dela, ela chorando por aquilo que Deus fez, porque esse é o Deus que tira, que nos resgata da sepultura, coroa de bondade e de compaixão, é um Deus bom, é um Deus compassivo, enche de bens a sua existência, de modo que a juventude se renova como a da águia. E aí ele continua falando, esse é Deus, um Deus bom, um Deus que é Pai, um Deus que é cheio de misericórdia, um Deus que é fiel, um Deus que continua trabalhando. E aí tem outro texto de João capítulo 5, versículo 17, e eu vou fazer essa parte porque é a ponte da música. Nós cantamos aqui, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, tu estás, pois tu estás no controle. A tradução literal do inglês dessa música é assim, Ele está trabalhando até quando eu não vejo, Ele está trabalhando até quando eu não sinto. Sim, Ele está trabalhando, sim, Ele está trabalhando. Tem momentos difíceis da nossa vida, onde a gente olha e parece que nada está acontecendo, parece que Deus não está se movendo, mas olha o que Jesus diz, o meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Eu também estou trabalhando, o meu Pai está trabalhando. Talvez você não esteja enxergando o trabalho do Pai, mas fato é, Ele está trabalhando, Ele está agindo. Fica firme, querido, fica firme. No meio do deserto, Ele vai abrir um caminho para você. Ele te sustenta, Ele te fortalece. Ele é Deus, Ele te sustenta, porque Ele está no controle. Nós cantamos, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Está no controle, é soberano sobre toda a terra. Ele pode, Ele faz, porque Ele é, o que Ele é? Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Louvor pode subir. Esse é quem tu és, esse é quem tu és. Você começa a lembrar quem Ele é. E por quem Ele é, você começa a ter segurança. Por quem Ele é, você começa a ter certeza de que algo vai acontecer na sua vida. Não importa a situação, não importa a dificuldade, esse é quem Deus é.
É um Deus que continua trabalhando. Quando o inimigo tentar acusar Deus para você, ele está mentindo. Quando setas vierem para sua mente dizendo: Deus não está se importando, Deus não está trabalhando, Ele está parado, Ele não está agindo, lembra-te quem Ele é. Quem Ele é, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Tem um texto de Salmos, capítulo 86, versículo 11. E eu vou ler uma versão que é a tradução da Paixão. Não tem em português ainda, mas eu achei fantástico. Diz assim: ensina-me mais sobre você. Como você trabalha e como você se move. Então eu posso caminhar na sua verdade, até que tudo em mim traga honra ao seu nome. Olha que fantástico. Ensina-me mais sobre você. Deus, eu quero te conhecer. Me mostra quem o Senhor é. Quem o Senhor é. Como você trabalha. Deus, eu quero conhecer a tua maneira de agir. Como você se move. E então eu posso caminhar na sua verdade, até que tudo em mim traga honra ao seu nome. Quando eu olho para Deus, eu vejo como Ele trabalha, eu vejo como Ele caminha, eu vejo como Ele se move, eu vejo que Ele é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Eu caminho nessa verdade e a minha vida traz honra a Ele, a minha vida dá glória a Ele. Isso é o que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te dar uma nova revelação de quem Ele é. O caráter de Deus valida o seu destino. O caráter, quem Ele é, valida o seu futuro. Por quem Ele é, você pode ficar tranquilo, você pode ficar seguro, porque o seu caráter valida o seu destino. Creia nele, descansa nele. Nós estamos aqui com a epidemia do coronavírus, mas não vai chegar em você, amém? Não vai chegar em você, e se vier a chegar, você pode continuar confiando, você pode continuar crendo, porque Deus pode operar. Deus pode fazer, Deus continua trabalhando. Fique em pé, nós vamos cantar essa canção mais uma vez, e que você possa provar do sobrenatural. Talvez você precise de um milagre. Você diz: eu preciso de uma transformação na minha história, eu preciso que o meu coração seja restaurado, eu preciso enxergar Deus de uma forma diferente. Deus está aqui. Estás aqui, movendo entre nós. Ele está se movendo. Você pode adorar Ele. Te adoraria. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Te adorarei. Operando milagre. Pega as suas mãos em adoração. Fala: Senhor, eu te adoro por quem tu és. Eu te adoro. O Senhor faz milagres, o Senhor opera. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Te adorarei. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O Senhor está aqui, se move entre nós. Deus se move. Se você quer ser tocado de uma forma sobrenatural, ergue aí as suas mãos. Comece a dizer: Senhor, se move no meu coração, se move na minha vida, Deus. Você precisa de um milagre, creia nele, olha para ele agora e diz: Senhor, eu creio. Tu és Deus de milagres, tu és Deus de promessas. Invade, Senhor, a luz, invade a escuridão do meu coração com a tua luz. Vem ser, Senhor, a luz do meu mundo. Vem, Senhor. Ó Deus, tu conheces cada coração.
Tu conheces, Senhor, as dores, Tu conheces as aflições, Tu conheces as impossibilidades, Tu conheces, Senhor, as faltas. E nós sabemos que em todas as coisas os Teus olhos estão atentos. E o Senhor é o Deus que pode e quer operar. E eu quero clamar agora, Senhor, a Tua intervenção. Ó Deus, eu quero clamar o Teu sobrenatural. Senhor, vidas sendo salvas aqui. Eu oro, Senhor, por salvação. Ó Deus, pessoas que venham Te reconhecer como Senhor e Salvador. Pessoas, Senhor, que talvez precisam de libertação, serem completamente libertas. Pessoas que estão com enfermidades. Se você tem alguma enfermidade, coloque a tua mão no lugar da sua enfermidade, se você puder. Comece a decretar cura na sua vida. Senhor, Tu és aquele que toca onde ninguém mais pode tocar. E Tu és o Jeová Rafá, aquele que cura toda dor, aquele que já levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser completamente sarados e curados. E nós queremos proclamar a Tua cura, Senhor, a Tua cura, Senhor, em qualquer lugar que seja, que cada corpo aqui entre em linha, Senhor, no nome de Jesus. Clamamos por restaurações de casamentos, por restaurações de vida, Senhor, no nome de Jesus. Nós olhamos para Ti e sabemos que Tu vais fazer, Senhor, porque Tu és o Deus que faz milagres. Declare: estás aqui, tocando os corações, Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto.